Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou compartilhar com vocês como é que tem sido a minha experiência de poder morar sozinho durante alguns meses, vamos dizer aí 6, 7 meses já morando sozinho. E nesse vídeo eu vou mostrar mais ou menos o que não fazer. Primeiramente, o que não fazer quando morar sozinho. A primeira coisa é, saiba que você vai ter que lavar muita louça, arrumar muito a casa e você vai perceber que você suja muito mais do que você pensou que você sujava, tá? Claro que eu sempre, aonde eu morei com os meus pais, eu sempre ajudei na limpeza, mas é diferente quando você passa a morar sozinho, porque só tem você para poder fazer. Isso por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por um lado é bom que você consegue controlar o quanto você vai sujar. Se você não quer sujar alguma coisa, você deixar lá e não usar. E quando você vai fazer uma comida, alguma coisa, você suja muita coisa e você acaba depois tendo que limpar, tá? Esse é um dos primeiros pontos que eu já venho colocando, porque talvez seja a primeira coisa que a gente já sente o impacto, logo quando a gente começa a morar sozinho. Um segundo ponto é que a gente precisa ter uma organização financeira muito equilibrada, muito responsável e muito natural. Por que eu digo isso? Quando a gente começa a morar sozinho, a gente quer poder mobiliar, a gente quer poder colocar as coisas na nossa casa, mas isso vai depender da condição de cada pessoa, tá? Não é todo mundo que tem uma condição já de poder entrar, mobiliar e tudo mais. Se essa for a sua, perfeito, maravilhoso. Mas se essa não for, não tente fazer mobiliar ou comprar coisas tudo de uma única vez. Saiba controlar o que é necessário para você no momento e o que você pode ficar sem, tá? Essa é uma dica valiosa porque isso vai muito além de quem mora sozinho ou mora com os pais. Isso é uma organização financeira que todos nós precisamos ter, independente de qualquer idade. Então, uma dica que eu dou é seja um pouco mais minimalista, tá? Não da forma exagerada de, sei lá, usar só uma roupa, usar só, sei lá, uma cueca, enfim. Seja minimalista do jeito certo, tá? De você comprar o que você precisa, no momento que você precisa, mas que não seja algo que vai ser apenas um impulso. Você vai comprar apenas por impulso e depois você vai deixar de lado. Por exemplo, quando eu passei a morar sozinho, eu pensei em comprar uma televisão. Só que uma televisão, eu queria comprar uma televisão nova, tá? Porque eu não tinha. E o preço da televisão não estava ao meu alcance naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu falei, então eu vou comprar aqueles projetor de parede. Então eu comprei no site dessas lojas, né, que vendem, como Shopee, essas lojas que a gente tem no aplicativo. E aí eu comprei, veio, beleza, legal, usei uma vez e depois deixei de lado, tá? Porque geralmente ele tem que montar, e tem que instalar, e tem que plugar no computador, e tem que... Então uma coisa assim que eu queria poder fazer num momento, gastei ali um dinheiro e depois acabou não sendo necessário no final, tá? Sendo que eu poderia ter comprado outras coisas. Então essa é uma outra dica muito valiosa, tá? Seja muito controlado com suas finanças, mesmo que você já tenha entrado no seu apartamento, seja próprio ou não, ou que você tenha um emprego estável, ou que você tenha ali vamos dizer, uma garantia, tá? De alguma coisa que você tem ali, você acha que você está tendo ali o suficiente. Tenha muita responsabilidade no que você vai gastar ali a partir do momento que você começa a morar sozinho. Um outro ponto que eu vejo muito importante é você entender que os seus pensamentos, eles
vão vir e vão aparecer, mas você não precisa dar atenção completa a eles de uma forma como se você fosse atingido por eles, tá? Como que eu quero explicar isso? Quando você está sozinho, você consegue ter na sua cabeça uma conversa interior com você e você consegue identificar falhas, você consegue identificar oportunidades de poder melhorar, você consegue passar uma fita na sua cabeça de muitas coisas do passado, de muitas coisas do presente, de coisas que você precisa fazer e você deixar pensamentos intrusivos, pensamentos que não são bons, pensamentos que não vai te levar para lugar nenhum. Isso faz com que a sua experiência de morar sozinho possa começar a se tornar um filme de terror, porque qualquer coisa começa a te assustar, qualquer notícia, qualquer coisa do que acontece. Então, o que você precisa entender é que os seus pensamentos é como se fosse um palco e você estivesse ali na plateia e você assiste tudo, mas não se envolva com os seus pensamentos. Assista os seus pensamentos passarem, mas não embarque, não pegue carona nessa interpretação que eles começam a fazer por si só. Por que eu falo? Porque para algumas pessoas, talvez ficar sozinho torne-se algo depressivo. Porque elas passam a talvez se sentirem sozinhas, se sentirem abandonadas, se sentirem para baixo por algum motivo, sentir que ninguém importa com elas, mas isso não é verdade. Acontece que morar sozinho foi uma escolha e você precisa fazer parte dela, você precisa aceitar essa escolha que você mesmo fez. Se talvez não é para você, eu oriento então que você vá tentar morar com outra pessoa, volte então para casa dos seus pais, mas se foi uma escolha madura, leve ela até o final. Se é uma coisa que você queria, leve até o final, porque isso vai valer a pena. Um ponto muito importante é que se você mora com pessoas hoje, entenda que quando você for morar sozinho as coisas vão ser diferentes, tá? A primeira coisa talvez seja que você vai ter uma liberdade maior para você equilibrar e controlar o seu tempo, tá? Você meio que passa a ser, o tempo ele passa a estar nas suas mãos, tá? A hora que você volta, a hora que você sai, a hora que você dorme, a hora que você toma banho, a hora que você come. Você não depende mais de um contexto, você não depende mais, claro, que você vai trabalhar, que você vai, né, durante a semana você vai ter outros afazeres, isso vai mesmo poder equilibrar o seu tempo. Mas isso você já faria se você morasse com outras pessoas. Mas quando você mora sozinho, você tem essa noção de que você vai precisar controlar isso, tá? Porque senão você meio que se perde, ou então você meio que cai naquele limbo de não saber o que fazer. Então use bastante desse tempo que você vai ter disponível, talvez para poder aprender um inglês, para poder aprender um outro idioma, talvez, ou para poder estudar, ou para poder assistir um filme, ou para poder apreciar coisas que você não consegue apreciar, né, com a presença de outras pessoas, para poder ouvir uma música, para poder fazer uma reflexão mais profunda de alguma coisa. É um momento muito importante que você tem de você entrar em si mesmo e poder olhar, né, da sua janela e olhar o mundo de uma forma diferente. Não acumule coisas. Isso tá muito ligado à parte da questão financeira, de que toma cuidado com as coisas que você vai comprar. Compre aquilo que seja realmente útil, aquilo que realmente seja durável e aquilo que realmente seja bom para você, tá? Um dos maiores erros da gente começar a comprar impulsivamente coisas que não são necessárias, coisas que a gente não precisa, para poder tentar, às vezes, preencher um vazio, um espaço que talvez a gente encontrou ao morar sozinho, tá?
Procure fazer hobbies, procure fazer uma caminhada, procure fazer uma academia, uma aula de dança, um teatro. Procure fazer coisas, mas não preencha a sua casa de tranqueiras, tá? Isso é um passo muito grande para você se tornar um acumulador. Para você, às vezes, pelo fato de você estar sozinho, de querer preencher as coisas com produtos, coisas que você compra na internet, coisas que você compra na rua, tralhas que você vai trazendo para casa. Você não precisa de nada disso. Se você está morando sozinho, conte para mim essa experiência, como é que está sendo, se você está gostando, se você está achando muito ruim, muito... Talvez esse sentimento de solidão, se você tá, o que você está sentindo? Se é algo que você nasceu para isso ou se na verdade não é para você. Eu acho que é muito importante compartilhar, porque às vezes a gente está morando sozinho, mas não é por muito tempo. Às vezes logo a gente vai se casar, a gente vai encontrar uma pessoa, logo a gente vai poder mudar o nosso, né? Às vezes a gente está só estudando no local e precisa morar sozinho, ou trabalhando no local e precisa estar morando sozinho, mas lembre-se que você precisa aproveitar e apreciar todo esse tempo que você tiver no momento, sabe? Tenta analisar com um olhar de que talvez isso não seja mesmo para sempre, e talvez o que a gente vai ter lá na frente pode até ser melhor do que é hoje, mas o hoje a gente vai aproveitar o tanto que a gente puder. Obrigado por chegar até aqui e espero que essas dicas que eu dei sejam úteis para vocês, que vocês consigam pensar e refletir um pouco sobre isso. Vocês querem morar sozinho para quê? Vocês querem morar sozinho para ter paz? Vocês querem morar sozinho para fugir de alguma coisa? Vocês querem morar sozinho para poder trabalhar, para poder fazer uma faculdade? Enfim, saiba que vocês vão ter tempos de muita reflexão, muito silêncio, muito vazio, mas busquem preencher isso da melhor forma possível. Aproveitar ao máximo esse momento para poder se conhecer, para poder aprender mais, para poder crescer mais, porque todo o momento e todo o tempo que a gente tem estando sozinho é para o crescimento, para o nosso crescimento, é um tempo que a gente vai usar para nós.